Hoje eu quero conversar com vocês sobre algo que todo programador conhece muito bem. Na verdade, conhece bem até demais. Estou falando de uma situação bastante comum no desenvolvimento de software. Você escreve um programa, executa o programa e algo não funciona. Pode ser uma mensagem de erro. Pode ser um resultado errado. Ou às vezes o programa simplesmente faz algo completamente diferente do que você esperava. E nesse momento começa uma atividade muito característica da programação: encontrar o erro. Ou como muitos desenvolvedores dizem, fazer debug do código. Mas como programadores realmente encontram erros em programas que às vezes têm centenas ou milhares de linhas de código? Será que eles apenas olham para o código e imediatamente enxergam o problema? Na maioria das vezes, não. Encontrar erros é um processo. Um processo que envolve observação, lógica e algumas técnicas muito úteis. Hoje eu quero conversar exatamente sobre isso. Como programadores pensam quando precisam encontrar erros no código? Vamos começar com uma verdade importante. Erros fazem parte da programação. Não importa se alguém está começando agora ou se já programa há 20 anos. Todo programador encontra erros. Muitos erros. Aliás, se você não está encontrando erros no seu código, provavelmente não está programando muito. Erros são parte natural do processo de desenvolvimento. E aprender a lidar com eles é uma habilidade fundamental. Agora vamos falar sobre o primeiro passo quando algo não funciona. O primeiro passo é entender exatamente qual é o problema. Isso pode parecer óbvio. Mas muitas vezes o erro não é tão claro quanto parece. Por exemplo, um programa deveria calcular a média de algumas notas. Mas o resultado aparece completamente errado. Antes de começar a modificar o código, o programador precisa entender o que realmente está acontecendo. Quais valores estão sendo usados? Qual é o resultado esperado? Qual é o resultado obtido? Esse tipo de análise ajuda a definir melhor o problema. Outro passo muito importante é reproduzir o erro. Se um erro acontece apenas ocasionalmente, ele pode ser difícil de encontrar. Por isso, programadores tentam identificar condições específicas que fazem o problema aparecer. Por exemplo, talvez o erro só aconteça quando um determinado valor é usado, ou quando uma sequência específica de ações é realizada. Reproduzir o erro de forma consistente ajuda muito no processo de investigação. Outro aspecto importante é que programadores costumam dividir o problema em partes menores. Imagine um programa grande com várias funções. Se algo não funciona, o erro provavelmente está em algum ponto específico. Em vez de analisar todo o sistema de uma vez, o programador tenta descobrir qual parte do código está causando o problema. Isso pode ser feito isolando funções ou verificando resultados intermediários. Uma técnica muito comum é usar mensagens de depuração. Por exemplo, inserir comandos no código que mostram valores de variáveis durante a execução. Algo como mostrar valor de x, mostrar resultado da operação, mostrar qual função está sendo executada. Essas mensagens ajudam a entender o fluxo do programa. Elas funcionam como pequenas pistas que revelam o que está acontecendo dentro do sistema. Outra ferramenta extremamente útil é o debugger. Um debugger permite executar o programa passo a passo. Em vez de rodar o programa inteiro de uma vez, o programador pode avançar linha por linha. Isso permite observar exatamente o que está acontecendo em cada etapa. Verificar valores de variáveis. Analisar chamadas de funções. E entender como o programa chega ao resultado final. Essa abordagem é muito poderosa, especialmente quando o erro não é óbvio. Outro ponto importante é que programadores desenvolvem o hábito de questionar suas próprias suposições. Às vezes acreditamos que uma parte do código está correta, mas o problema pode estar justamente ali. Por isso é importante verificar cada hipótese com cuidado. Outro aspecto interessante é que muitos erros estão relacionados a detalhes pequenos. Um operador errado. Um valor que não foi inicializado. Um índice fora do limite de um vetor.
Esses pequenos detalhes podem causar comportamentos inesperados. Por isso, atenção aos detalhes é uma habilidade muito importante na programação. Outro conceito interessante é o de teste de hipóteses. Quando um programador suspeita de uma possível causa para o erro, ele pode testar essa hipótese. Por exemplo, modificar temporariamente uma parte do código. Executar novamente. Verificar se o comportamento muda. Esse processo é semelhante ao método científico. Uma hipótese é formulada. Um experimento é realizado. Os resultados são analisados. Outro ponto importante é que erros nem sempre estão no lugar onde parecem estar. Às vezes o sintoma aparece em uma parte do sistema, mas a causa está em outra. Por exemplo, uma função pode receber dados incorretos porque outra parte do sistema gerou esses dados de forma errada. Isso significa que encontrar o erro exige entender o fluxo de informações no programa. Outro aspecto importante é que programadores experientes costumam desenvolver intuição. Depois de lidar com muitos erros ao longo do tempo, alguns padrões começam a aparecer. Certos tipos de problemas se tornam familiares. Isso não significa que encontrar erros se torna trivial. Mas a experiência ajuda a reconhecer situações comuns. Outro fator muito importante é a leitura cuidadosa do código. Às vezes a melhor forma de encontrar um erro é simplesmente ler o código com atenção, linha por linha, pensando no que cada instrução faz e comparando isso com o comportamento esperado. Esse processo pode revelar inconsistências que passam despercebidas em uma execução rápida. Outro ponto interessante é que explicar o código para outra pessoa pode ajudar muito. Muitos programadores já passaram pela seguinte situação. Eles estão tentando encontrar um erro. Então começam a explicar o código para um colega, ou até para um objeto imaginário na mesa. E no meio da explicação percebem exatamente onde está o problema. Isso acontece porque explicar algo em voz alta ajuda a organizar o raciocínio. Outro conceito importante é o de testes automatizados. Testes permitem verificar automaticamente se determinadas partes do sistema estão funcionando corretamente. Quando um erro aparece, os testes ajudam a identificar rapidamente qual funcionalidade foi afetada. Isso facilita muito o processo de diagnóstico. Outro ponto interessante é que programadores experientes evitam fazer muitas mudanças ao mesmo tempo quando estão tentando encontrar um erro. Se várias partes do código forem modificadas simultaneamente, fica difícil saber qual mudança causou qual efeito. Por isso, o ideal é fazer alterações pequenas e observar o resultado. No final das contas, encontrar erros em programas é uma habilidade que se desenvolve com prática. No começo pode parecer frustrante, mas com o tempo esse processo se torna mais natural. Programadores aprendem a investigar problemas de forma sistemática, a analisar hipóteses, a usar ferramentas de depuração e a pensar logicamente sobre o comportamento do sistema. Se você está aprendendo programação e passa muito tempo tentando encontrar erros, saiba que isso é absolutamente normal. Na verdade, esse processo faz parte do aprendizado. Cada erro encontrado e corrigido ajuda a compreender melhor como o sistema funciona. E aos poucos você desenvolve uma habilidade extremamente valiosa. A habilidade de diagnosticar problemas em sistemas complexos. Se você gostou dessa conversa sobre como programadores encontram erros no código, continue acompanhando o canal Programar. Aqui exploramos programação, engenharia de software e desenvolvimento de sistemas de forma clara, prática e didática. Nos vemos no próximo vídeo.